Fala galera, seja bem-vindo no canal Cruzeiro Sem Fronteira. Vamos para mais um giro de notícia do Cruzeiro cabuloso, que está fazendo muita raiva. Mas eu tenho fé e esperança que este ano ainda mude. Por mais que começou o ano decepcionando a gente, que nos próximos campeonatos ele venha arrebentar e venha trazer muita alegria para todos nós cruzeirenses. Bora lá conferir. Mas antes disso, você que acabou de chegar aqui e não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário e seu like. Isso ajuda muito o nosso canal. Dá essa moral aí para nós aí, galera. Bora lá conferir. Os trabalhos ontem na Toca da Raposa, hoje também tem treino na parte da manhã. E na atividade de ontem teve uma conversa com Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, se reuniu com os atletas, mostrando que o Cruzeiro dá toda a estrutura para esses jogadores, tem salário em dia, dá condição de trabalho e quer um rendimento melhor do time dentro de campo. Depois dessa conversa, teve uma reunião individual também com alguns jogadores. Conversou com o William, conversou com o Marlon. O William e Marlon têm um entendimento do Cruzeiro que o técnico Leonardo Jardim não quer dispor desses atletas. O técnico do Cruzeiro acredita que pode resgatar o futebol desses dois jogadores. No caso do William, tinha o interesse do Internacional em contar com o futebol dele para que pudesse retornar ao Colorado. O Cruzeiro, então, não vai liberar o jogador por troca nenhuma, como foi colocado. Tinha o interesse do Wanderson, mas não vai evoluir essa situação. E no caso do Marlon, o Grêmio fez duas propostas, o São Paulo fez proposta no início do ano. O Cruzeiro sabe que o Marlon também tem mercado, mas o Cruzeiro acredita que o Marlon pode render mais dentro de campo. Então esse mês vai ser importante para que os atletas possam melhorar a parte física, possam melhorar também o entendimento de jogo do Leonardo Jardim. O Cruzeiro ficou com o Fernando Diniz do ano passado para esse ano. E é óbvio que até para os atletas assimilarem os conceitos do treinador leva tempo. Então há um entendimento interno que o William e Marlon podem ser úteis, sim, para o Cruzeiro. Outra questão, o Cruzeiro pode emprestar o Fabrício Peralta. Esse jogador, que tem 22 anos apenas, é jovem, pode ser emprestado para o Atlético Paranaense. Pode acontecer esse acordo entre as duas equipes. O Cruzeiro pagou na época 16 milhões mais ou menos de reais para contar com o jogador, mas para ganhar minutagem ele pode ser emprestado. Em relação ao goleiro Gabriel Vasconcelos do Vitória, ele é reserva inclusive no Vitória. Realmente esse jogador foi oferecido ao Cruzeiro, teve esse nome colocado na mesa do Cruzeiro. Na época o Cruzeiro não descartou, porém vamos ver, né, se pode evoluir, se realmente vai ser contratado ou se vai ficar por uma outra oportunidade. O goleiro Gabriel Vasconcelos, que é cria do Cruzeiro, ele na época chegou a fazer essa formação toda na Toca da Raposa e foi vendido para o futebol italiano em 2012. E as punições, Lugão, você achou brandas, achou adequadas? Primeiramente, o Alexandre Matos, 30 dias, né? Na súmula da arbitragem daquele jogo do Felipe Fernandes de Lima, tem lá a chegada forte, né, do diretor de futebol lá na sala do VAR, muito exaltado, impedindo a entrada da equipe de arbitragem, proferindo os seguintes dizeres: isso é uma vergonha, vocês não apitam mais jogos do Cruzeiro. Tomou 30 dias de gancho por causa desse destempero. Mas acho que não apita mesmo não, viu, Léo? Acho que não apita mais mesmo não, porque os clubes têm esse poder. Quer dizer que o Alexandre Matos invadiu lá, foi julgado, condenado a 30 dias de suspensão que vale a partir de hoje. Aí quem para de apitar é o árbitro. Também. Acontece muito isso. Coisa, é o caso, por exemplo, se a gente voltar, por exemplo, em 2010, naquele jogo entre Cruzeiro e Corinthians, Sandro Meirahit. O Sandro Meirahit ficou sem apitar um tempo também por causa daquilo e também teve a mesma condição. O Perrella vem, fala palavrão, também invade a área lá do árbitro também. Porque às vezes... O Pedro Melo, nosso coordenador, estou lembrando aqui que o Daronco também, depois daquele estreveiro... tem esse poder. Os clubes têm esse poder. 2022. Os clubes têm esse poder, que chama, né? Exato. Porque o que acontece? O torcedor cruzeirense, por exemplo, ele não vê justiça numa situação dessa. A gente cobrou o Gabriel Barbosa pela cotovelada. Pode jogar aí, porque o Gabriel também foi julgado. Devidamente expulso, ninguém questionou sobre isso. A argumentação é a seguinte: no lance do Lianco, foi passado um pano, irmão, sobre isso.
incrível do qual a gente não passou, porque teve muita cobrança sobre o Gabriel Barbosa, sim, principalmente da parte da torcida cruzeirense. Cobrado também está sendo Alexandre Matos, porque fora de campo o time que ele montou não correspondeu, porque, ao meu ver, ele até não contratou errado. Eu espero ver esse tempo ainda que o Jardim vai ter para trabalhar para poder questionar. É sobre isso aí, ó. Nessa jogada, ontem o Toledo concordou comigo que o Lianco poderia ter parado no momento em que ele encostou no companheiro dele ali, no Natanael. Mas ele prefere passar por cima do corpo do Dudu naquela situação. O Dudu olha apenas para o ato, o Lianco está olhando para onde ele vai dar a passada assim. E nessa condição é um desrespeito com um colega de trabalho. Eu não vou nem colocar que foi agressão, não vou me propor a esse papel, não. É um desrespeito a um colega de trabalho. Para mim, um desrespeito a um colega de trabalho. Ali, ó, nessa jogada, aí ele já não tinha mais intensidade para continuar correndo ou nem sequer caminhar. Ele já poderia ter parado nesse momento aí. Ele prefere dar uma passada a mais e acaba acontecendo um pisão sobre o braço do Dudu. E aí argumentam falando que o Dudu colocou o braço debaixo do Lianco. Claro, eu sou um pugilista, vou ser igual o Rock Balboa. Eu vou em direção ao soco. Eu quero mostrar realmente que eu sou muito macho, que eu sou muito homem nesse sentido aí, entendeu? Então há essa injustiça nesse sentido, porque está aí as câmeras, e essas câmeras aí não chamam o Lianco nem mesmo para um esclarecimento dentro do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. E para a turma que aplaudiu o Gabriel Barbosa na expulsão dele, para a turma que abraçou a causa do Alexandre Matos no dia seguinte, eu falei, gente, o Matos está usando uma tática muito boa no futebol, que é desviar a atenção. E eu falei isso do Atlético, viu, gente? No fim do ano eu falei, vai vir material esportivo, vai vir não sei o que lá para desviar a atenção do torcedor, vamos focar em cobrança. E o Gabriel Barbosa depois só marcou gol com penalidade. Um jogador que não conseguiu jogar o Campeonato Mineiro, foi muito mal. E esse clássico se viu como uma baita cortina de fundo. Nada a ver esse argumento do Fael. Eu concordo plenamente com você, Gão. Eu acho que o Lianco foi maldoso, sim. Ele poderia ter parado, sim. Agora, cabe ao árbitro ver isso e aplicar a punição necessária. Da mesma maneira como ele fez com o Gabriel Barbosa, ele deveria ter feito com o Lianco, porque foi maldade dele, com certeza. E a responsabilidade não é só do árbitro de campo, é também do árbitro de vídeo. E por isso, nesse sentido, eu falo com todo mundo o seguinte: é muito fácil você ter um árbitro de fora que ele vem aqui, apita, vai embora, não pega nenhuma responsabilidade, não tem nenhuma punição sobre ele, não tem nada que possa ser feito, porque ele é de uma outra federação. E aí o Tosques, pelo menos o que colocaram na informação com o Alexandre Matos, depois que saiu de lá da Federação Mineira de Futebol, foi que eles reconheceram e ouvindo os áudios que ele foi muito veemente ao falar, não, nada, segue o jogo, segue o jogo. E no lance em que o Felipe entendeu do Gabriel Barbosa, que pra mim foi cotovelado e passivo de cartão vermelho, não passo pano em situação nenhuma, eu estou cobrando apenas justiça, que não aconteceu nesse sentido. É o que eu ia falar, as grandes polêmicas de arbitragem da história, a gente cita só o nome do árbitro, esquece o nome de bandeira, e no caso agora da atualidade, do VAR. Se o Felipe não viu, se era realmente um lance para chamar no VAR, eu acho que a gente bate muito, no caso dos cruzeirenses, batem muito no Felipe, quando na verdade, por exemplo, a expulsão do Gabriel, ele não veria. Ele não ia expulsar o Gabriel. Ele só expulsou porque o VAR chamou. Mas um lance que não chamou o VAR, não chamou o Lianco no VAR, cai no colo do Felipe. Nos principais erros. Entendi e concordo com você, porque nos principais erros do Cruzeiro do ano passado, inclusive um lance contra o Palmeiras, do lance do gol do Lucas Silva, em que a jogada começa com o Lucas Silva nessa situação, e alguns que aconteceram esse ano, eu responsabilizei sim quem estava no VAR, porque eles são árbitros tão responsáveis quanto quem está em campo e está lá pitando o jogo. E eu falo isso, Léo, porque eu bati muito na arbitragem mineira nos últimos anos, mas eu achei a arbitragem desse estadual, até então, muito boa. Até não falo então perfeita, mas estava muito boa. com mais acerto. Esse lance continua no lance aqui, pode ser, Milton? Nesse caso, então, o VAR não chamou, não houve nada, a federação depois reconheceu. Reconheceu e falou com o Alexandre Matos, essa foi a palavra do Alexandre Matos a sair. Porque o áudio do VAR não foi divulgado. Mas a Federação Mineira não veio e não discordou de nada. Exato. Então a informação que tem é a fala do Alexandre Matos. Nesse caso, o TJD não poderia ter denunciado o jogador e julgado mesmo sem nenhuma ação em campo? Esse é o meu questionamento. Aí, Léo, eu não sei, a gente teria que pegar a informação com quem é Vamos pegar a informação. Gão, ontem a gente noticiou aqui as possíveis trocas no Cruzeiro. Joga aí as imagens pra gente, por gentileza, porque o Willian não vai mais sair? Não. O Marlon não vai mais sair? Também não. Estão em processo de recuperação, assim como o Matheus Pereira Também. E o próprio Gabigol está devendo? Confio no Leonardo Jardim para recuperar eles. Agora, Leopoldo Isqueiro, o que me chama a atenção é a joia do Curitiba, está no radar do Cruzeiro, né? A joia do Curitiba, o Ivan Roman,
que é um baita no jogo. Ivan Romão é esse chileno, chegou confundi, pro confundi. Tira o olho do meu. Confundi, desculpa. Tá confundi, atravessando confundi. o negócio? Não, confundi. Deixa eu olhar o nome do jogador, porque eu tinha confundido Então, aqui. confirmando que não vai haver... Não. Lucas o quê? Lucas Rorier. Isso, desculpa. Igualzinho, né? Parecia o Dejaí lá da música dos Mamonas. Que é uma joia, tá caro, mas o Cruzeiro tá querendo esse jogador aí. E vamos que vamos, porque o Wanderson pelo William, na catira não ia rolar. O Marlon, eu acho que é um jogador, só lembrar do ano passado do Marlon, que foi um ótimo ano do Marlon, que a gente pode, pelo menos naquele momento do Seabra ali, foi um ótimo ano dele. É um lateral que pode corresponder ainda. Eu acho que na mão de Leonardo Jardim, eu acho que esses jogadores podem ser recuperados, principalmente o Matheus Pereira. Esperar esses 30 dias aí pro Jardim poder colocar. E o Jardim já colocou os nomes na mão do Alexandre Matos, viu? Falou assim, ó, garoto, agora trabalha lá, toma, isso aqui que eu quero. Tá me falando sobre a reunião que o Pedrinho teve com os jogadores lá ontem. E com muito cuidado, eles, olha, foi uma cobrança muito dura e tal. Eu falei, resume pra mim. Pedi pra resumir. Não dá, o tempo que o Pedrinho ficou lá conversando com os atletas, foi uma cobrança dura e justa. Ele disse, cara, basicamente que não vai aceitar mais letrinha, que não vai aceitar jogador que não se mate em campo, e usou, inclusive, o Dudu como referência, né? Que é um cara que... Essa reunião poderia ter sido... Colocaram algumas ressalvas na questão física do Dudu, é o que tá respondendo melhor. Senão que a gente não tá louco, né, Thiago? Só com 3, 4 jogadores. Senão que a gente não tá louco, né? Se o Pedro Lourenço... senão que a gente não tá em Narnia, então, né? Não, Mas eu em que sentido? que Eu não tô entendi. entendendo Porque a gente a trouxe o referência Dudu, do tá seu jogando bem. comentário. Não, a gente falou que o Cruzeiro não tá jogando bem. Então ele cobrou de O Dudu todo o está jogando elenco, bem. de todo o elenco e pediu para que os profissionais, quem não quiser permanecer, que estiver insatisfeito com o clube, procure a direção, que a direção vai encaminhar a saída. Pelo teor dessa cobrança. Ou seja, ao invés de ficar indo aos microfones para reclamar, Everton. Podia ter... Everton. Só um só. E depois dessa reunião, quais notícias que chegaram circulando pra que o gente? Leonardo Jardim... Que o William vai ficar, que o Marlon vai Isso. ficar, que o Matheus Pereira vai ficar. Então, nessa reunião, foi definido e os jogadores mostraram que querem se entregar ao Cruzeiro, que querem continuar no Cruzeiro, que vão se dedicar ao Cruzeiro. E aí, a gente que tá totalmente fora, cria, às vezes, alguma situação de que esses caras não querem jogar mais no Cruzeiro. Como não querem? Como não querem? Não, o Matheus, ele deixou claro que não queria. A situação do Matheus é uma outra história, que a gente tem que colocar. Agora, eu estou falando especificamente do Marlon e do William. O Marlon perde um pênalti, se tornou um grande vilão, parecendo que, cara, de verdade, passa pela sua cabeça que aquilo ali ele fez por querer? Não, não fez. Ele já bateu daquela forma e fez contra o Boca. Errou o gol. Dessa vez errou por muito. Terrível. Foi péssimo. E o William, cara, o William foi batedor oficial da equipe do Cruzeiro de pênaltis em diferentes situações. O William, em agosto, estava sendo convocado para a seleção brasileira. O pênalti do William eu não contesto. É um erro. Bateu mal pra mim, a meia altura, enfim. Mas, enfim, o do Marlon é ridículo. Cara, eu nem acho que ele Mala é bateu ridículo. mal, você acredita, William? Ah, não pode Eu bater a acho meia que bateu. altura, hein, Valor? Não, eu acho que é foi a meia defesaça altura. do Matheus, né? Cara, ela tá... Thiago, ela tá isso aqui do chão, assim, ó. Cara, o Matheus foi muito bem, cara. Perdeu, Matheus foi muito bem. Tá. Beleza. Agora, a do Marlon é ridículo. Ela sai 1 metro Ao Ok, lado da gente. escárnio. Mas Um isso é pênalti daquele motivo pra eu escárnio. pegar e chegar aqui no microfone e falar que ele não quer mais vestir a camisa do Cruzeiro? Eu não, Não, mas posso a gente fazer não isso. falou isso. Ninguém Eu só fez. acho que não tem clima mais. Eu acho que não Eu tem acho clima. que tem clima. Eu acho que não tem Eu clima. acho que Eu tem acho clima e entendo que Zero agora clima, entra a importância do treinador, Exato. que é o Léo Jardim, que tem tamanho, Passar tem confiança estofo, pra ele. para chegar e fazer um dos papéis do treinador, ele vai precisar aplicar agora, que é pegar, abraçar, Recuperar talento. Recuperar talento. É. Eu gostaria muito de ver o Marlon envolvido numa troca com o Juninho Capixaba. Ah, mas aí até eu também. Não, então, Eu que sou mais bobo. eu gostaria. Só que não tem sinal que isso vai acontecer. O Marlon Agora, quer ir pra lá. desfazer do Marlon pra ter... Eu falei isso ontem na Samuca TV. Você desfaz do Marlon. Né? Ah, não quero mais o Marlon. Mantém o Kaique na titularidade. Você causa um desequilíbrio no elenco se você não trouxer uma outra opção de lateral esquerdo. O que você vai fazer? Vai jogar o Marquinhos lá? Porque
O Kaique não vai aguentar jogar todos os jogos daqui até o final da temporada. E aí, se não tiver um lateral esquerdo, você vai fazer o quê? Improvisa o Marquinhos lá. Não pode, você vai causar um desequilíbrio. Então, por isso que eu gostaria de ver o Marlon envolvido num tipo assim de ação com o Juninho Capixaba ou outro jogador. Sair para deixar a lacuna dentro do elenco, eu não acho nada interessante. Então, galera, é isso aí. O que vocês acharam da notícia? Pedrinho foi lá, chamou a atenção, bateu o pé, puxou a orelha dos jogadores, que os jogadores têm que saber que quem manda no Cruzeiro é a torcida e a gente precisa de ter alegria. E não é eles que mandam no Cruzeiro, não. Eles não fazem o que eles querem, não. E eles comprometeram vestir a camisa e voltar a jogar bola. E é isso que a gente espera. Marlon, o William e também espero o Matheus Pereira que venha fazer isso e pare de mimimi. E é isso que a gente quer. Que eles vestem a camisa do Cruzeiro, joga com vontade. Se não quiser, vai embora. Mas o Pedrinho fez certo, na minha opinião, ele fez certo, foi lá, chamou a atenção deles. Se não, que nem ele falou, se não quiser ir, vai embora. Vai embora. Isso é muito bom. O que vocês acharam? Comente aí o que vocês acharam também sobre isso. Deixe o seu like e se inscreva. Até o próximo vídeo. Fui!